Boa tarde, gente. Meu nome é Gabriele, né? Hoje a gente vai continuar a aula sobre conjuntos. A primeira parte da aula a gente falou sobre noções de conjunto, né? Noções básicas de conjunto, que seria as relações que existem entre um conjunto, o que é interseção, união, operações de conjuntos, né? Isso tudo. A gente viu o básico, né? Sobre o que seria conjuntos. Hoje a gente vai ver um grupo específico de conjuntos, que é os conjuntos numéricos, né? Quantos conjuntos numéricos, né, que existe, o que um número precisa para estar incluído nesse conjunto numérico, né? É uma aula bem básica, bem básica do que seria conjuntos numéricos, porque é uma área que dá para, né, abranger bastante. Mas enfim, a gente não tem como a gente estudar conjuntos e não entrar em conjuntos numéricos, né? Que é tão importante. Aqui, conjuntos numéricos. N, o que significa esse N aqui? Seria o N, é o símbolo que esse N específico é o N que a gente usa para falar sobre conjuntos dos números naturais. O que são o conjunto dos números naturais, né? Aqui no caso a gente tem N, né? Igual a 0, 1, 2, 3, e N com asterisco, né? Assim o grupo dos. É o conjunto dos números naturais sem o zero. Então, o conjunto dos números naturais é a medida unitária, né? Que seriam os números positivos, todos os números positivos, até porque não tem como a gente medir uma coisa com os números negativos, né? É medida unitária, né? Medida mesmo. Não tem como a gente medir com números negativos. Aí seria basicamente isso, medida unitária. É todos os números. Então, o que seria os conjuntos dos números naturais? Todos os números do zero em diante. Os positivos, né? A gente não viu os outros, os outros conjuntos, então o que a gente pode falar é isso, que os números naturais são os números positivos, né? Começando pelo zero, zero, um, dois, três e assim infinitamente. Por que, por que que a gente... Como surgiu a necessidade de inventar os números naturais? Inventar não, porque classificar, vamos assim por dizer, né? Dizem, né, que lá antigamente e surgiu a necessidade de contar, né? Contar quantas pedras que tinha, quantos objetos, coisas naturais, né? Por isso que, coisa da natureza, vamos supor. Por isso, às vezes, que alguns estudiosos dizem que o conjunto dos números naturais se chama dos números naturais por essa necessidade que existiu de contar coisas da natureza, né? Vamos supor. Então, basicamente é isso. O conjunto dos números naturais são os números positivos a partir do zero. Tem um subconjunto. Lembra o que é o subconjunto? É o conjunto que está inserido em outro conjunto. A gente tem o conjunto dos números naturais e a gente tem o conjunto dos números naturais sem o zero, né? Que a gente usa o asterístico assim no meio, né? Enfim, é bem fácil de lembrar o que é o conjunto dos números naturais, né? Propriedade dos números naturais, que é bem importante. A soma de dois números natural é sempre um número natural, então se a gente pega dois números naturais, né? Lembrando que os números naturais são todos os números positivos, se a gente pegar qualquer número positivo e somar números positivos, o resultado sempre vai ser um número positivo, ou seja, sempre vai ser um número natural. A multiplicação também de dois números naturais é um número natural. E se n é um número natural, então n mais um é o sucessor de n e n é o antecessor de n mais um, né? Então, vamos supor que n é igual a 3. 3 mais um é o sucessor de 3, né? É basicamente isso. É bem fácil de lembrar, né? Números opostos, né? Conjunto dos números inteiros. Como que surgiu esse... Agora a gente entrou em outro conjunto, né? Conjunto dos números inteiros. Quando a gente fala do conjunto dos números inteiros, aí entra a necessidade de... Na época, né? A gente tinha muitas necessidades que envolviam números, né? Aí, conforme foi passando o tempo, igual eu falei dos números naturais, surgiu a necessidade de classificar, né? O que seriam os números naturais, inteiros? A ideia dos números inteiros é números opostos, né? A gente tem o 1 e a gente tem o oposto de 1, que é o menos 1. A gente tem o 3, a gente tem o oposto de 3, que é menos 3. Então, sempre aquela ideia de números opostos, né? Números negativos. Então, aí já no conjunto dos números inteiros, a gente insere os números negativos, né? Então, números inteiros seria o zero com os números positivos e os números negativos, né?
inteiros, né? A gente pode lembrar de números inteiros como número que não possui vírgula, né? Vamos supor assim, uma ideia bem, né? Bem. Só para você lembrar mesmo, sabe? Inteiros, números que não tem vírgula. Não seria o correto falar isso. Mas, só para a gente conseguir, né, absorver isso de forma mais fácil. Então, inteiros, né? Lembrar, números inteiros. Um número inteiro é um número que não é quebrado, que, né, que é inteiro. Seja ele positivo ou negativo. Tanto faz. É um número inteiro. Certo? A gente tem que lembrar disso. Aqui, os números, lembra desse símbolozinho, que é o número quando um conjunto está contido em outro. Então, o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros, né? Inteiros, e aí dentro desse conjunto dos números inteiros existem outros conjuntos, né? Que é os inteiros não nulos, que é o Zzinho, com um asterisco assim em cima. É a mesma coisa, a mesma ideia dos números naturais, né? Que seria todos os inteiros menos o zero. Os inteiros não negativos, né? Que lembrando que os inteiros não negativos é igual aos números naturais, né? Se a gente for analisar. E os inteiros não positivos, que é os negativos, né? Propriedade dos números inteiros. Todo número natural é um número inteiro. Então, é porque, como eu tinha falado, os números naturais, o conjunto dos números naturais está contido dentro dos números inteiros. Ou seja, né, todos os elementos do conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos inteiros, né? A soma e a diferença. O que é a diferença? Subtração, né? É a operação de subtração. Então, a soma e a diferença entre dois números inteiros resulta em outro número inteiro, né? E a multiplicação entre dois números inteiros é um número inteiro. Então, aqui a gente, propriedade de operações de números inteiros, a gente tem a soma, diferença, né? Subtração e a multiplicação, certo? Conjunto dos números racionais. Aqui também, né, surgiu pela necessidade, surgiu mais pela ideia na época de comprar, sabe? De número quebrado, dividir. Como é que eu pego. O que, que vai acontecer se eu pegar o 3 e dividir para 2? Não vai dar um número inteiro. Dá um número o quê, então, né? Que é o número decimal. Aí a gente encaixa esses números, né? Que não são inteiros, nos números racionais, certo? Então, todo número. O que isso quer dizer, basicamente, né? Que os números racionais é todo número que a gente consegue deixar em fração. Os números inteiros são números naturais? Números racionais? Vamos pensar, os números inteiros são números racionais? Tem como eu pegar o 3 e transformar ele em fração? Tem, né? 3 sobre 1. 3 sobre 1 é igual a 3. 4 sobre 1 é igual a 3. Menos 10 sobre 1 é igual a 3. É igual a 10. Então, desculpa, gente, eu falei algumas coisas, né? Eu falei que 3 sobre 1 é igual a 3, 4 sobre 1 é igual a 4, e menos 10 sobre 1 é igual a menos 10. Todo número sobre 1 é ele mesmo, né? O que, que significa esse sobre 1? Dividir. Todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, tem como eu pegar os números inteiros e transformar em fração? Sim, né? Tranquilamente. Então, o que, que isso quer dizer? Que os números inteiros e os naturais. Se os naturais está contido dentro dos inteiros, o conjunto dos inteiros também está contido dentro dos racionais, né? A gente está formando vários conjuntos aqui que estão inseridos um dentro do outro. Certo? Então, o conjunto dos números racionais é todo número que a gente consegue deixar em fração, certo? 8 sobre 25, menos 2 sobre 1, igual eu tinha falado, todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Menos 2 ele é inteiro, né? 1 sobre 3. Aqui a gente viu que 1 sobre 3 deu uma dízima periódica, né? Isso aqui um assunto muito importante. Quando a gente fala de dízima periódica e dízima periódica, ela entra nos conjuntos racionais. Lembrando que para ser do conjunto dos números racionais tem que acontecer o quê? O número tem que ser transformado em fração. A gente tem que conseguir fazer isso. Tem como? Existe um método que a gente consiga pegar uma dízima periódica e transformar em fração? Existe, né? Existe sim. Então, dízima periódica seria parte dos conjuntos dos números racionais?
Sim, né? Então, vale lembrar isso sempre. E dízimas não periódicas? O que são dízimas não periódicas? É um número com vírgula infinito, né? Só que tem um porém, são números aleatórios, tipo o pi. O pi é totalmente aleatório, né? Não existe uma sequência que a gente vai saber que número que vai vir depois. A gente não sabe. Então, a gente tem como a gente pegar um número que a gente nem sabe qual vai ser, né, a sequência e transformar em fração? Não tem como. Então, os conjuntos dos números racionais, a gente não inclui essas dízimas não periódicas, apenas dízimas periódicas, né? E tem uma repetição ali, certo? 0/10 igual a zero também é, certo? Propriedade dos números racionais. Todo número natural e todo número inteiro é um número racional, como eu falei, os naturais estão incluídos dentro dos inteiros e os inteiros estão incluídos dentro dos racionais. A soma, uma diferença entre dois números racionais, resulta em outro número racional. O produto entre dois números racionais é um número racional, certo? O quociente entre dois números racionais, sendo divisor diferente de zero, é um número racional. Então, aqui a gente tem todas as operações, a gente pode incluir, né, nos racionais. A divisão, o produto, a soma e a diferença, certo? Agora, conjuntos irracionais. O que seria o conjunto dos números racionais? Todos aqueles números que a gente não conseguiu incluir dentro dos números racionais, a gente joga para que conjunto? Conjunto dos irracionais. Como eu tinha falado, o pi, dízimas não periódicas, que a gente não consegue deixar em fração, né? Igual aqui. Exemplo, a medida da diagonal D de um quadrado de lado 1. Aqui, a gente tem aqui um triângulo, né, retângulo, em que os catetos medem 1. Então, a hipotenusa, né, que é a diagonal D, vai medir raiz de 2, né? Que a gente viu lá no Teorema de Pitágoras, a gente consegue fazer esse levantamento de que a hipotenusa vale raiz de 2. Mas quanto que é a raiz de 2? A gente sabe quanto que é? É 1,41, 42, 13, 56, 2. É uma dízima não periódica. A gente não sabe como que vai continuar esse número, né? A gente não sabe como que termina, né? E lembrando que é um número infinito. Aí a gente está escrito, é um número cuja representação decimal tem infinitas casas não periódicas depois da vírgula. Então, tem como eu transformar esse número em fração, em qualquer outra coisa? Não tem como, né? Porque a gente nem sabe que número que vai ser esse, né? Então, não tem como. Então, se ele não é racional, ele é o quê? Irracional, certo? Então, qual outro racional que você conhece? Vamos lá ver? Propriedade dos números irracionais. Um número irracional não é um número. Um número irracional não é um número racional. Então, são conjuntos diferentes, né? Os números naturais não são números irracionais, os números inteiros não são números irracionais, né? E os racionais é um conjunto diferente dos números irracionais, né? São opostos, né? O nome já diz, né? A soma, a diferença entre o número irracional com o número racional é um número irracional. Então, se a gente pega um número irracional e soma ou faz uma subtração com outro número que seja racional, o resultado vai ser o quê? Irracional, certo? O produto entre dois números irracionais é um número racional. Não, peraí, vamos lá de novo. O produto entre o número irracional e um número racional é um número irracional. Então, qualquer operação que a gente faz com um número irracional, o resultado sempre vai ser irracional. Então, se eu faço a subtração, eu faço uma soma, seja um só irracional, ou a gente sabe que o resultado também vai ser irracional, entendeu? Não conseguimos fazer essas operações e o resultado não ser um número diferente que não seja irracional, né? Certo? Conjunto dos números reais. O que seria o conjunto dos números reais? O conjunto dos números reais seria a reunião dos conjuntos dos números racionais com os dos irracionais. Conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais seria aquele conjunto que engloba todos, né? A gente pega o conjunto lá dos racionais, que está incluído os inteiros e os naturais, e o conjunto separado, né? Que é os irracionais. Quando a gente pega a união desses dois, que é, né, a reunião que está escrita aqui, né? Pego todos os elementos desses dois conjuntos e formo um só,
Aí seria o conjunto dos números reais. Então aqui tá bem nítido, né? É, a gente tem o conjunto dos números. O Q é o conjunto dos números racionais, o Z dos inteiros e os naturais, o N dos naturais. Formam um conjunto maior, né? Existe outro conjunto separado, que é um conjunto diferente, que é o dos irracionais, né? Que é a diferença, né? Aqui é bem importante a gente lembrar do conceito de diferença. A gente tem um conjunto bem maior, que é os reais, e a gente tem um conjunto Q, né? Que é o conjunto dos racionais que está incluído dentro dos números reais. Quais são os elementos que está dentro dos reais, mas não está dentro dos racionais? Ou seja, a diferença, né? O que está nos reais, mas não está nos racionais. Seria os irracionais, né? O conjunto dos números irracionais, certo? Aqui a gente colocou numa reta, a gente chama isso de reta real. Aqui a gente tem -3/2, que é um número racional, -1, que é racional e inteiro, o zero, que é racional, inteiro e natural, raiz de 2, que é um número irracional, e o π, que é um número irracional, certo? Então a gente lembrar disso aqui, os naturais estão contidos dentro dos inteiros, os inteiros estão contidos dentro dos racionais, os racionais estão incluídos dentro dos reais, né? Certo? Vamos aqui voltar aqui só pra gente ver aqui de novo. Certo. Então, a nossa aula ficou por aqui, né? Só voltando aqui, só pra gente finalizar com isso aqui. A nossa aula fica por aqui, sobre conjuntos numéricos. É muito importante a gente revisar sempre essa questão dos conjuntos numéricos, porque é um conteúdo que a gente sempre vai ver. Porque como quando a gente que estuda na matemática, né? Seja no ensino médio, na faculdade, a gente que está inserido nessa vida, né, da matemática, a gente trabalha com números, né? A gente está ali todo momento trabalhando com números. Então é de extrema importância a gente saber aonde que está inserido cada número. Se o -1 ele é inteiro, natural, qual que é o conceito, né, de um número natural, qual que é o conceito de números inteiros. É sempre importante a gente estar sempre revisando esses assuntos sobre conjuntos, né, numéricos. E é isso, espero ter ajudado de alguma forma vocês a entenderem esse conteúdo. Essa a última aula do módulo, né, do primeiro módulo aí, sobre noções de conjunto. Aqui a gente já fecha noções de conjunto e a gente vai praticar fazendo umas atividades. Aí partir para o próximo módulo. E é isso. A aula fica por aqui e é isso. Até mais.